E aí, o que é o mistério que o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios? Como e quando Deus revelou esse mistério aos apóstolos e profetas? Não sabe? Então vem comigo que a gente vai falar sobre isso agora. Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui para estudarmos a 9ª aula deste trimestre, a Igreja Eleita. E o tema da lição de hoje é o mistério da unidade revelada. E nós faremos como sempre, eu não farei a leitura dos tópicos, farei apenas os comentários e você acompanha aí da sua casa, tá? O ideal é você seguir a dica, né, que eu vou deixar aqui no card para você aqui em cima, tá? Da dica do professor de como acompanhar a nossa aula online, tá? Aqui no YouTube. Vai ser show se você fizer desse jeito, você vai conseguir absorver muito melhor o conteúdo. E antes de nós entrarmos no assunto proposto dessa lição, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, venha fazer parte dessa família e não se esqueça de ativar o sininho para que você possa ser notificado de todo o conteúdo que nós colocarmos aqui. E não se esqueça também, porque não custa absolutamente nada, deixe o seu like, tá? Faça o seu comentário, olhe o nosso link aqui na descrição das nossas redes sociais, siga a gente lá e compartilha esse vídeo, tá? Com quem gosta de aprender, compartilha esse vídeo com quem gosta de você, compartilha esse vídeo com quem gosta de EBD. Bom, então vamos entrar agora na nossa introdução. E nessa aula nós estudaremos sobre o mistério da unidade revelada. E esse mistério ele esteve oculto às gerações antes de Cristo, inclusive ao povo de Deus da antiga aliança. Esse mistério antes guardado no coração de Deus, ele foi revelado no Novo Testamento. A verdade que compõe o tema da Epístola aos Efésios é o anúncio que os crentes, tanto judeus como gentios, formam agora uma unidade em Cristo Jesus. São membros lado a lado do mesmo corpo de Cristo, que é a Igreja. No presente momento, estão assentados em Cristo nos lugares celestiais e no futuro vão compartilhar da sua glória como cabeça de todas as coisas. Vamos lá para o tópico 1, que fala sobre o mistério oculto no Antigo Testamento, e cada tópico tem um texto antes dos pontos. Eu vou comentar também cada texto antes desses pontos, tá bom? E dentro do texto ali, antes do primeiro ponto do tópico 1, a gente vê que no capítulo 2 de Efésios, a exposição de Paulo acerca do estado de perdição e condenação em que se encontrava o ser humano. E ele fala sobre a perdição, fala sobre o pecado, como nós falamos nas últimas aulas, a respeito do texto do capítulo 2, que começa falando sobre a perdição e termina falando sobre a redenção do homem, sobre a salvação. E ele fala que éramos escravos da carne, do mundo, escravos do diabo, e ele revelou ainda que a triste situação dos gentios, que eram separados de Deus, separados de Israel, e ainda mais mostrou como ambos, judeus e gentios, foram reconciliados para formar um único povo. Agora, no capítulo 3, Paulo ele vai falar sobre o maior mistério de Deus na história. E é por causa desse mistério que ele vai ser preso. O que realmente pôs Paulo na prisão foi o fato dele pregar por toda parte que o evangelho de Jesus Cristo era tanto para judeus como para gentios. Foi isso que, mais que qualquer coisa, que enfureceu os judeus. Foi esse estilo de pregação, esse estilo de mensagem, que resultou na prisão de Paulo em Jerusalém e, subsequentemente, enviou Paulo para as prisões em Roma. Os crentes de Éfeso poderiam perguntar: por que Paulo está preso em Roma? Porque Deus permitiu que essas coisas a um homem de Deus. Paulo ele explica que está preso pela causa dos gentios. Ele está preso por pregar que os gentios foram reconciliados com Deus e reconciliados com os judeus para formar um só corpo em Cristo. Este era o grande mistério que esteve não plenamente claro no Antigo Testamento. O grande mistério que Paulo fala na carta aos Efésios é sobre a igreja, sobre a união dos povos, gentios e judeus, como um só povo, uma só ideia, uma só nação, que adora e exalta o nome do Senhor Jesus. Vamos entender o conceito bíblico de mistério, o primeiro ponto dessa lição, onde Paulo ele vai empregar 3 vezes a palavra mistério, no capítulo 3 de Efésios. E essa palavra no grego, mistério, tem um sentido diferente daquele entendido na língua portuguesa. As palavras em português e em grego, elas não têm o mesmo sentido.
Por exemplo, em português, mistério quer dizer que algo obscuro, oculto, secreto, enigmático, inexplicável e até mesmo incompreensível. Já no grego, quer dizer uma verdade que esteve oculta ao conhecimento ou entendimento dos homens, mas que agora foi desvendada pela revelação de Deus. Paulo chama esse mistério de o mistério de Cristo. Esta é uma verdade revelada que Paulo não descobriu por pesquisa nem formação de homem, mas por revelação divina. Este mistério, antes não claramente compreendido, há mais de 2000 anos é conhecido como a mais impressionante verdade em benefício de toda a humanidade. Vamos lá para o ponto 2, que fala sobre o desconhecimento do mistério. E vamos ler Efésios, capítulo 3, versículo 5, que está na nossa leitura bíblica em classe, que diz assim: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O mistério que a igreja, ou seja, a nova comunidade universal, formada por judeus e gentios, detentora das mesmas promessas, heranças e destinos, no outro século não foi manifestado aos filhos dos homens. Por isso, no Antigo Testamento, nós encontramos tipos e sombras dela, mas a verdade em si não era conhecida naquele tempo. Isso não era porque Deus quisesse esconder alguma coisa de seu povo, mas porque sua intenção era de trazer a revelação somente no momento apropriado, para que a sua vontade fosse cumprida. Sabia-se pelo Antigo Testamento que os gentios receberiam a salvação, mas nunca havia sido revelado no Antigo Testamento que todos os gentios e judeus se tornariam iguais num corpo de Cristo. Nos refolhos da eternidade, Deus planejou que judeus e gentios formariam um único corpo, a Igreja de Cristo. No entanto, essa igualdade foi alcançada quando Jesus destruiu a parede da separação e de judeus e gentios criou um só corpo com Deus, como nós estudamos na aula 7. Olha só, é muito importante que você assista às outras aulas. Nós temos 8 aulas que estão aqui numa playlist, e é só você acessar ali a playlist do nosso canal e você vai conseguir acessar as 8 aulas para que você possa ter um amplo entendimento do que nós estamos falando aqui. Tá? Como nós falamos na aula 7, a respeito da parede da separação, daquilo que dividia os judeus e os gentios. E aqui nessa lição ainda tem muito assunto que a gente reviu lá nas outras aulas, que a gente vai rever das outras lições. Então, acompanhe. Se você não assistiu, assista, para que você se intere de todo o assunto a respeito da carta aos Efésios. Vamos lá para o ponto 3 dessa lição, desse tópico que fala o mistério e os profetas da antiga aliança. Quando a gente fala de povo de Deus, quando a gente fala do povo da antiga aliança, a gente entende que Israel ele ocupava um lugar privilegiado perante Deus. Eles consideravam que todas as promessas de Deus eram dirigidas exclusivamente a eles. Afirmar que um gentio tinha direitos iguais aos judeus nas promessas de Deus faria um israelita rir, pois isso não tinha um mínimo de verdade na cosmovisão deles. Os profetas da antiga aliança falavam que os gentios receberiam a salvação, mas nunca pregaram que os gentios e judeus se tornariam iguais numa nova comunidade universal. Eles nunca pregaram que, como por exemplo o Novo Testamento ele vai denominar do corpo de Cristo. Eles nunca pregaram que eles, gentios e judeus, seriam co-herdeiros e participantes da mesma promessa em Cristo. De forma alguma eles afirmaram que os gentios seriam membros de um corpo no qual os judeus não teriam primazia. O apóstolo Paulo ele dá ênfase a esta verdade quando afirma claramente aos cristãos colossenses que o mistério estivera oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Isso está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 26. Pela Bíblia Sagrada, sabemos que a chamada de Israel foi principalmente para receber bênçãos temporais. A chamada da igreja, formada de judeus e gentios, é principalmente para receber bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Israel foi chamado para ser o povo escolhido de Deus sobre a terra. A igreja, ela é chamada para ser a noiva celestial de Cristo. A igreja, ela se formou depois da ascensão de Cristo, quando o Espírito Santo foi dado, lá em Atos 2,
e será completada quando Cristo voltar, quando todos os que pertencem a ele serão levados para o lar celestial. Esse é o grande mistério que os escritores do Antigo Testamento não imaginavam que iria acontecer, porque era algo que estava oculto a eles ainda. Não totalmente, eles tinham noção de que algo grandioso aconteceria, mas não tinham ainda a revelação total do que seria. Mas nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, temos o privilégio de saber e contemplar isso bem de perto, né? Então, vamos lá agora para o segundo tópico dessa lição, que fala sobre o mistério revelado no Novo Testamento. E antes de irmos para o primeiro ponto, vamos comentar aí o texto antes do primeiro ponto na sua revista, que fala a respeito de o mistério, ele estava oculto ao povo de Deus na antiga aliança, mas agora revelado primeiramente aos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Que mistério é esse que Paulo ele dá tanta ênfase em sua epístola? A resposta está lá em Efésios capítulo 3, versículo 6, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Esse é o grande mistério. Tá? E vamos entender agora, no ponto 1 da lição, que fala revelado aos apóstolos e profetas. Como nós já vimos nas lições anteriores, Paulo ele encontrava-se preso em Roma quando ele escreve a esta epístola aos Efésios e também as destinadas aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão, que são chamadas as epístolas de prisão. E isso não impediu Paulo de receber essa, vamos dizer, essa revelação. O mistério divino ele não poderia ser desvendado por nenhum raciocínio intelectual. Então, o Espírito Santo foi o canal pelo qual estes santos do Novo Testamento receberam a revelação do mistério. Portanto, o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. O sentido óbvio é que essa grande verdade acerca de Cristo e sua igreja, formada de gentios e judeus, foi dada a conhecer a homens como Paulo da Nova Aliança, que fizeram designados pelo Senhor a fim de servirem como porta-vozes. Paulo não disse que era o único a quem esse segredo foi revelado, mas ele era um dos muitos, embora fosse o mais adiantado na transmissão dessa verdade aos gentios do seu tempo, e por meio das epístolas, das gerações que se seguiram. Ou seja, Paulo ele recebe esse entendimento, Paulo recebe essa revelação desse mistério de Cristo, que através de Cristo trouxe a unidade da igreja, e ele passa a revelação desse mistério que era oculto aos povos das antigas gerações, era oculto ao povo do Antigo Testamento, mas que agora era revelado, e essa revelação tinha um propósito de mostrar a unidade do corpo de Cristo entre judeus e entre gentios. Tá? Vamos lá para o ponto 2 do segundo tópico, que fala sobre o mistério oculto revelado. E na igreja do Senhor Jesus Cristo, os crentes gentios são co-herdeiros, membros em comum e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Em outras palavras, os gentios convertidos, eles já desfrutam do título e dos privilégios dos judeus convertidos. Portanto, a igreja era o grande mistério de Deus guardado no seu coração, que foi revelado pelo Espírito Santo no Novo Testamento. E o mistério era que Deus, por meio de Cristo, faria com que todos os povos no mundo inteiro fossem unidos num só corpo, formando a igreja do Senhor. Assim, judeus e gentios podem agora ser chamados de irmãos em Cristo. Como está escrito em Gálatas 3:28, porquanto não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Observe que o apóstolo Paulo ele usa 3 expressões compostas e paralelas que indicam aquilo que os crentes gentios agora têm e são em conjunto com os crentes judeus. Ele fala sobre co-herdeiros, que quanto à herança participam igualmente com os judeus que são salvos. São herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus e co-herdeiros com todos os redimidos. A outra palavra que ele usa aqui, a outra frase, é membros do mesmo corpo. Antes, separados por uma parede, a parede da inimizade. Agora, judeus e gentios são membros em comum, unidos como família de Deus e corpo de Cristo. Ele fala ainda sobre participantes da promessa.
são coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. A promessa aqui pode ser o Espírito Santo, mas também pode abranger tudo o que é prometido no Evangelho aos que estão em Cristo Jesus. Os gentios são participantes de tudo isso com os judeus. Vamos lá para o terceiro ponto do segundo tópico, que fala sobre a magnitude do mistério. Entenda bem que no Antigo Testamento havia claramente a seguinte promessa, que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio da descendência de Abraão, que o Messias receberia as nações como sua herança, que Israel seria dado como uma luz para as nações, e que um dia as nações fariam uma peregrinação para Jerusalém, e até mesmo correriam para lá como um poderoso rio. Jesus também falou da inclusão dos gentios e comissionou seus seguidores para que fizessem e fossem deles seus discípulos. Todavia, o que nem o Antigo Testamento, nem Jesus revelaram declaradamente foi a natureza radical do plano de Deus. A saber, a natureza, o plano de Deus era que judeus e gentios seriam incorporados a Cristo e à igreja dele, em iguais condições, sem nenhuma distinção. Ou seja, chega de exclusivismo. Até mesmo alguns líderes do início da igreja demoraram a entender esse mistério onde todos são aceitos. E você pode conferir isso melhor em Atos, capítulo 11, versículo 4 ao 17. Aí você vai conferir melhor sobre a dificuldade do início dos líderes de algumas igrejas de compreenderem essa unidade que Cristo estava gerando na igreja. Na verdade, essa união completa de judeus, gentios e Cristo, que Deus revelou aos apóstolos e aos profetas, era algo radicalmente novo. Esse mistério foi revelado aos apóstolos e profetas no Novo Testamento. Mas o anúncio dessa verdade revelada, ele recai sobre a responsabilidade da igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. A igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. O tópico, o ponto aqui, ele é sobre a magnitude do ministério. E essa magnitude se estende até nós, que nos faz parte disso, parte desse campo de divulgação, da revelação desse mistério, de pregar que Cristo não veio para um pequeno povo, que Cristo não veio para um povo separado apenas, mas que Cristo veio para todos aqueles que reconhecem Ele como Salvador. E pregar a palavra de Deus, para que então o Espírito Santo possa fazer a sua parte, que é de convencer o homem do pecado do mundo. Vamos para o terceiro tópico dessa lição, que fala sobre o mistério pré-estabelecido. E Deus, ele conhece todas as coisas. Ele é onisciente. Ele sabia que o ser humano ia cair. Mas a queda do ser humano não decepcionaria o plano de estabelecer para si um povo especial, a igreja, formada por pessoas de qualquer lugar do planeta. Isso estava na mente desde os tempos eternos. Assim, o mistério agora revelado não surgiu após o pecado de Adão e Eva, não. Desde a eternidade, Deus já havia pré-estabelecido um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus, ele é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Esse mistério, isto é, a união completa entre judeus, gentios e Cristo, Deus revelou a Paulo. Ele considerava-se privilegiado de entender isso e ser chamado para manifestar o Evangelho a todos. Vamos para o primeiro ponto do terceiro tópico, que fala sobre as riquezas insondáveis de Cristo. Paulo, ele fala em Efésios 3:8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Quando a gente fala das riquezas insondáveis de Cristo, aqui essa expressão é muito preciosa e também muito profunda, porque ela vai se referir às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Ela nos leva a pensar como ela é tão rica, e o Cristo que nós conhecemos e experimentamos, como é tão valioso, como é tão grande ter essa oportunidade de conhecer Cristo. E quando fala de riquezas, que riquezas são essas que Paulo teve o privilégio de pregar?
Ele teve o privilégio de pregar sobre a ressurreição da morte e do pecado. Ele teve o privilégio de pregar sobre a libertação da escravidão da carne, da escravidão do mundo, da escravidão do diabo. Ele teve o privilégio de pregar sobre a entronização vitoriosa de Cristo nas regiões celestiais, sobre a reconciliação com Deus, a reconciliação de uns com os outros. Ele teve o privilégio de pregar sobre o fim da hostilidade, sobre a derrubada do muro da inimizade, sobre o ingresso da família de Deus, sobre a herança gloriosa em Cristo no novo céu e na nova terra. Era este o conteúdo do evangelho que Paulo pregava. Para ele, compartilhar com os povos essas boas novas, proclamar essas dádivas, que foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo, era algo que para Paulo era imensurável e para nós deve ter o mesmo efeito, o mesmo sentido, tá? Porque nós não somos nada, somos os menores, mas ainda assim temos o privilégio de compreender isso e entender e ainda pregar sobre isso. Embora Paulo tivesse o privilégio de ter recebido a revelação do mistério de Deus, agora revelado, ele se considerava o menor de todos os santos. Ele achava que a grandeza e o alcance dos mistérios de Cristo eram maiores do que ele podia compreender. Paulo sabia quão insondáveis eram essas riquezas, porque era algo que superava qualquer conhecimento humano. Como nós falamos num ponto anterior, num ponto acima, não era algo que podia ser adquirido com conhecimentos humanos, através dos livros, não. Era algo que foi revelado por Deus para o homem compreender a profundidade do mistério que Deus estava propondo, que Deus estava dando para o homem, como a salvação, como a unidade, como a revelação da sua palavra, entre outras tantas coisas. Tudo o que se refere à glória de Cristo, à sua divindade, à sua glória moral, à sua glória meritorial na cruz do Calvário, tem um valor incalculável. O privilégio de Paulo era pregar aos gentios o Cristo como um Salvador e declará-los incluídos como participantes das bênçãos de Cristo. Sem dúvida, as riquezas de Cristo são insondáveis. Por mais que o conheçamos, sempre haverá novos aspectos dele a serem conhecidos e experimentados. Paulo, ele conhecia o Senhor Jesus bem de perto, de forma especial. Será que podemos dizer que o conhecemos profundamente ou o nosso conhecimento dele é superficial e insuficiente? Portanto, devemos almejar e entender a pedido do profeta Oséias. Conheçamos, e não somente isso, prossigamos em conhecer o Senhor. Que a nossa busca pelo conhecimento de Deus seja algo que nós não possamos limitar, mas que a gente possa conhecer e prosseguir em conhecer. Vamos para o segundo ponto do tópico 3, que fala sobre o eterno propósito em Cristo. Em sua presciência, Deus ele estabeleceu um tempo da revelação do mistério da salvação através de Cristo. Esse mistério esteve oculto em Deus desde os séculos, mas foi manifestado aos seus santos apóstolos e profetas, e a nós também nesses últimos tempos. O mistério em si, sua ocultação e sua eventual revelação e o modo como exibe sabedoria de Deus são realidades que ocorrem segundo o eterno propósito que Ele fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Antes que fosse formado o mundo, Deus soube que Satanás haveria de cair e que o homem ele seguiria no pecado. Assim, de antemão, Deus ele preparou uma estratégia para combatê-lo, um plano mestre. E esse plano ele se concretizou na encarnação, morte, ressurreição e ascensão e na glorificação de Cristo. O programa todo foi centrado em Cristo, se realizou também por meio dele. Agora Deus pode salvar os injustos, tanto judeus como gentios, e fazer dele membros do corpo de Cristo, confirmando-os à imagem do seu Filho e dando-lhes a honra especial durante toda a eternidade como noiva do Cordeiro. Efésios 3,10 declara que agora a igreja ela se constitui proclamadora da revelação, o que indica que ela sempre fez parte do plano divino. Logo, a igreja não foi uma obra acidental de Deus. Ela foi criada antes de todos os tempos. Ela foi fundada na cruz, ela foi inaugurada no Pentecoste e manifestada através dos apóstolos e profetas. Igualmente, essa revelação não fica restrita aos homens, pois diz o texto citado que também anjos, principados e potestades teriam conhecimento dessa revelação através da igreja, através de nós, através do povo escolhido de Cristo.
Vamos lá para o terceiro ponto, plano divinamente pré-estabelecido. Desde a eternidade, Deus ele estabeleceu o mistério revelado, ou seja, a formação de uma nova humanidade, a união completa de judeus e gentios, por meio de Cristo. Logo, o pecado de Adão não pegou Deus de surpresa. Deus não ficou roendo unhas com medo do homem estragar tudo lá no Éden. Deus não planejou, ou melhor, Deus ele planejou a nossa salvação antes mesmo de lançar o fundamento da terra. Antes que houvessem céu e terra, Deus já havia decidido nos escolher em Cristo para a salvação. Ele nos escolheu antes dos tempos eternos. Ele nos escolheu desde o princípio para a salvação. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Como resultado da obra de Cristo e de nossa união com Ele, temos agora o indizível privilégio de poder entrar na presença de Deus a qualquer hora e com a confiança de que seremos ouvidos sem sermos censurados. Afirma o apóstolo Paulo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele, lá em Efésios 3,12. A palavra ousadia sugere uma atitude respeitosa, mas sem medo. A atitude igual de uma criança que quer falar com seu pai. A palavra acesso aponta para o fato de tanto judeus como gentios têm acesso ao Pai em um espírito. Temos liberdade de falar com Deus em oração. E pela palavra confiança, compreende-se a certeza que temos de ser sempre bem-vindos, de ser ouvidos e de receber uma sábia e amorosa resposta. Temos tudo isso pela nossa fé nele, isto é, nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Chegamos na nossa conclusão. Já acabou, ó. Rápido, né? Glória a Jesus. Vamos lá, conclusão. Este foi o eterno plano de Deus. Criar a igreja a partir de uma humanidade nova e reconciliada em união com Jesus Cristo. Isso estava oculto no passado, e então se cumpriu na história, na cruz, com resultados para a eternidade. Por causa disso, não ousamos desconsiderar a igreja na história da humanidade. Ela ocupa lugar central na história. A história de Deus formando um povo para si mesmo, para reinar eternamente com Ele. E que assim seja. Glória a Deus por isso. Que a sua vida seja abençoada. Que você entenda que faz parte de algo muito maior. De uma magnitude grande, grande mesmo. Que começou na cruz do Calvário. Que foi revelada lá no Pentecoste. E foi manifestada, foi distribuída, foi revelada através dos apóstolos e chegou até nós, que é fazer parte da igreja de Cristo, fazer parte do corpo de Cristo, da família dele, e sermos hoje entender isso, que somos um só corpo em Cristo Jesus. Bem, se você tiver alguma dúvida sobre a lição, aqui do lado está o nosso QR Code, é só acessar ali, ou você pode também clicar ali no link da nossa descrição, que está ali sobre dúvidas sobre a lição. Clica lá no link, vai direto para o nosso WhatsApp, você manda a sua dúvida e a gente vai te responder rapidamente, tá bom? Então, que a sua vida seja abençoada, que você tenha uma semana abençoada e que o Senhor te guarde, te abençoe, te dê paz. E não se esqueça, compartilhe essa aula, deixe seu like, faça seu comentário, e venha fazer parte da nossa família em Cristo Jesus. Até semana que vem na aula 10, graça e paz. Amém?